Boa noite, gente. Estamos começando mais uma live ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, hoje com cinco convidadas. Na live de hoje, nós queríamos ter feito essa live na noite de ontem, mas em função desse ciclone, desse vendaval, desse tudo que aconteceu ontem, nós tivemos que transferir para hoje. Né? A gente não sabia se ia conseguir fazer essa live hoje. Então, nesse programa de hoje, nesse modelo de programa que nós criamos, é falando de tudo um pouco com o Rogério Farias, dentro da nossa programação na TVC Pelotas. Então, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, desde março. Estamos aí há 100 dias já sendo praticamente sacrificados em todos os momentos, em todos os segmentos, seguindo regras e decretos, mas estamos firmes e confiante que tudo vai passar. E nós temos muitas lives para fazer sobre vários assuntos e segmentos. O segmento de hoje vai envolver uma nutricionista, né, que vai falar sobre o que está acontecendo na alimentação das pessoas, na parte nutricional das pessoas neste período de pandemia. Nós teremos também uma psicóloga que vai falar da parte emocional neste período de pandemia. Nós temos uma personal trainer que está lutando aí nesse período também para conseguir fazer alguma coisa. Nós temos uma aluna de academia que vai falar sobre a experiência de sentir a falta de ir numa academia fazer um exercício em casa, que antes fazia no coletivo. E temos uma proprietária de academia que está sentindo na pele o que era ter uma academia fechada e depois de aberta ter que ter todas as normas e seguir os decretos, tá? Para poder levar uma qualidade de vida, levar o trabalho, né, de uma academia, tudo que oferece para as suas alunas. Como manter uma academia aberta? Então eu vou colocar na tela aqui todas as participantes e cada uma vai se apresentar. Eu vou chamar. Tá aqui, ó. A primeira que está aqui do meu ladinho na tela é a Carol Cedrez. A Carol é personal trainer. Boa noite, Carol. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Muito bem. Do lado da Carol, nós temos a Marcela Cedrez, que é psicóloga. Marcela, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Muito bem. Aqui no cantinho inferior esquerdo, eu tenho a Roberta Borges, que é proprietária da academia VO2 Beta. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Aqui meninas. Aqui ao Boa centro, nós temos a Cíntia Chagas, que é nutricionista. Boa noite, Cíntia. Oi, boa noite, pessoal. Muito bem. E aqui do ladinho inferior direito, a Fernanda Oliveira, que é aluna da academia VO2 Beta. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Muito bem. Nós temos muito para conversar. A gente vê ali, ó, a fisionomia da Cíntia. A Cíntia está num nervosismo só, tá? A Carol lá em cima também não está bem à vontade, tá? A Marcela diz que é a primeira vez, a Fernanda também. Mas nós temos que conversar abertamente e com muita informalidade para passar as informações para as pessoas que nos acompanham, certo? Bom, nós estamos vivendo, então, eu vou começar pela Cíntia, tá? Depois a gente vai incrementando com as outras participantes. Cíntia, nós estamos vivendo 100 dias de pessoas sem poderem, né, participar de atividades normais em todos os segmentos. E nós sabemos que hoje o assunto em pauta é a parte nutricional, certo? Muitas pessoas têm o seu acompanhamento, principalmente as pessoas que vão em academias. Como que tu estás lidando com as tuas clientes, os teus pacientes, que seja, com esse, o que tu está fazendo para manter essas pessoas com uma boa dieta? Bom, eu fiquei aproximadamente uns 50, 60 dias parada, né? Quando parou tudo ali em março, eu me afastei, tá? Aí,
Bom, parou tudo, o pessoal também não, porque a gente começou com a opção também, que foi liberada pelo nosso conselho, as consultas online, tá? A primeira coisa que aconteceu foi isso, foi liberada as consultas, inclusive para pacientes novos, o que não acontecia antes, porque sempre a primeira consulta nutricional deveria ser presencial. O acompanhamento poderia acontecer online, mas a primeira consulta não. Então, com essa possibilidade das consultas online, eu conversei com todos os pacientes, mas a grande maioria optou no início por parar tudo, né? Não queriam a consulta online, escolheram esperar, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? Será que vai ser 30 dias? Vai ser 40? Não se sabia. Então, ao fim desses 50, 60 dias que eu estava afastada, começou a chegar as mensagens no WhatsApp. Aí o pessoal manda uma mensagem, aí Nutri, quando é que tu volta? Tô precisando de ti, tô comendo muito, acho que eu tô engordando. E aí eu comecei a ver todas as precauções para retornar, né, com toda a segurança, com álcool gel, máscara e tudo, e eu retornei. Nas primeiras semanas, o retorno foi mais ou menos de 50% dos meus pacientes, mais ou menos, tá? E junto disso, aconteceram algumas consultas online, que para mim, no início, era bem difícil lidar com isso, porque, né, é estranho, a gente está acostumado a ver a pessoa cara a cara, a tocar nela, a medir, pesar. Então, a gente tinha que ter outras ferramentas para poder medir isso aí, né? Mas, mesmo assim, depois foi muito legal esse acompanhamento, porque eu vi que foi bem efetivo também, como se fosse presencial. E uma das maiores dificuldades que eu senti em 99% dos pacientes é a falta da atividade física, o quanto isso estava afetando, né? Porque é um conjunto, é alimentação, atividade física, saúde mental. Então, isso é um combo que funciona totalmente interligado. Então, as pessoas estavam se sentindo assim, bom, eu não estou indo na academia. Junto disso, eu talvez não esteja me alimentando direito. Então, alguma coisa elas queriam retornar, né? Então, por aí começou a busca por querer marcar a consulta novamente, para ter pelo menos um apoio de algum lado, né? De alguma coisa para seguir os seus planejamentos, porque a gente, no início do ano, põe metas, né? E as nossas metas, já estamos em julho e muita coisa ficou para trás e que a gente teve que adaptar de alguma forma. Então, mais ou menos isso. Claro. Marcela tem uma pergunta? Na verdade, eu queria complementar o que a Cíntia está falando, né? Porque é bem importante o que ela está colocando, porque como ela falou, é um conjunto de fatores, né? E todos nós, né, nos incluímos, nenhum de nós não está incluso nisso, de que a gente passou por vários momentos, estamos passando ao longo dessa pandemia, né? Então, no momento que a gente se desregula desde o nosso emocional, a gente vai se desregulando todas as outras etapas, né? Ela disse que os pacientes procuravam e diziam, eu acho que eu estou comendo demais, eu estou engordando. Claro, começa a entrar o fator da ansiedade, eu não sei direito o que vai acontecer, como é que as coisas vão se dar, e aí em algum lugar eu vou descontando. Quem descontava nos exercícios físicos, que conseguia ir para academia, que gastava aquela energia, já não estava conseguindo, e aí ia muitas vezes para os alimentos, né, não adequados, não saudáveis, né, ou porque realmente no início todos nós ficamos perdidos, a gente, como ela falou, né, como a Cíntia disse, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar. Então, a gente vai passando por várias etapas, a gente vai tendo medo, a gente vai tendo ansiedade, e isso vai interferindo nas outras questões, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria só fazer colocar assim, dentro da fala da Cíntia, que é bem importante o que ela tá expondo, né? Sim. Roberta Borges, proprietária de academia, teve aquela parada geral, vamos parar, parou tudo, né? Uma academia que tem um número muito grande de alunos, deixar essas pessoas não comparecerem para o empresário é um choque. Para os alunos é um choque, mas é individual. Ele vai parar. Para o comando, para a administração de uma academia, passa muita coisa na cabeça da pessoa, acredito eu, né? Roberta, como é que tu lidou no início e como tu estás lidando com este momento de pandemia dentro da VO2? Então, a gente ficou 2 meses fechada, né? Fechada as portas, mas a gente já tinha um projeto que vinha desde novembro já arquitetando alguma coisa online, porque devido ao vender muito produtos de academia, tipo eu vendo Kangu,
vendemos o board, vendemos o Hugs. A gente via a necessidade de já ir gravando algumas coisas para os alunos que compravam esses equipamentos. E também os cursos, como muita gente vinha de fora fazer os cursos, e eu tive anos envolvido com um curso, com a unidade móvel, a gente viajava muito, então o online era uma coisa que já estava nos planos da VO2. Só que eu confesso que se não tivesse parado de vez, a gente não conseguiria energia e motivação para fazer, porque embora as pessoas não saibam, mas o trabalho online, ele dá muito mais trabalho do que o presencial, porque a gente não está acostumado com a câmera, né? Até então, porque agora, depois dessa pandemia, eu acho que a gente já está mais familiarizado. Mas confesso aqui que é a minha primeira live. Estou gostando, achando muito legal. Fico muito contente de ter sido convidada. Corri muito para chegar aqui. Na verdade, eu estou na academia, mas com a função da gente estar atendendo individualizado, com a função da gente estar correndo atrás de mudar a estrutura da academia para comportar mais pessoas ao mesmo tempo, utilizando o decreto da prefeita no momento. Então, a gente está trabalhando em dobro, em triplo, gente, porque assim, os 2 meses parado, foi parado, mas não foi tão parado. Por quê? Porque a gente teve que gravar, e a gente teve que gravar ali a toque de caixa. Eu lembro que numa das filmagens que eu tive, eu acho que a Carol também falou, eu estou muito dolorida. Por quê? Porque a aula é mais natural, a gente chega, a gente tem aquela coisa do aluno, entende? Tem aquela interatividade. O gravar é diferente, a gente não estava acostumado com a gravação. Mas a pergunta, não fugindo da pergunta do Rogério, como é que a gente está se vendo? A gente está se vendo azul, roxo, amarelo, de tudo quanto é cor, mas estamos aqui firmes e fortes, porque a gente tem um propósito ainda, né? Que é levar a atividade física da melhor qualidade para todas as pessoas, e isso não vai mudar, tendo pandemia ou não tendo pandemia. O problema que eu vejo e que eu acho, me sinto muito prejudicada, eu acho que todos os meus colegas estão, porque alguns setores têm tanta flexibilização, porque tem algumas cidades que estão com outra bandeira que não seja a nossa, tem tanta flexibilização, por que Pelotas tudo é tão difícil? Mas aí a gente vai entrar em outras questões que não é a funcionalidade da live. A live é para a gente falar como é que a gente está se vendo. A gente está se vendo azul, amarela, como eu falei, de várias cores. Eu acredito que todas as minhas colegas estão assim, de cabelo em pé, mas estamos aqui, né, Rogério? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas o que eu tenho um recado para os meus alunos, para quem não é aluno, e para todo mundo. A gente tem que se exercitar, a gente tem que cuidar da cabeça, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar do corpo, da mente, porque senão realmente a gente vai pirar. Eu me identifiquei muito com o que a Marcela falou, foram várias fases dessa pandemia. Eu já passei por tanta fase, a fase que eu achei que estava de férias, a fase que eu me acordava cedo, a fase que eu me acordava de tarde. Gente, assim, eu acho que agora a rotina ela tem que começar a fazer parte novamente, embora a gente não esteja com a atividade o dia inteiro, porque faz muita falta para a gente manter a rotina de se alimentar bem, de ir para terapia, de ir para academia. E a gente a VO2 está o presencial para quem quer o individualizado, e a gente está também no online, que muita gente se adaptou e muita gente está no home office, e eles não querem voltar ainda para o presencial. Mas é isso, eu tenho que dar espaço para minhas colegas, e eu falo muito, né? Então eu vou passar a bola. Fernanda, tu é aluna da academia. Como tu estás fazendo? Tu está fazendo presencial ou fazendo pelo aplicativo os exercícios? Estou fazendo pelo aplicativo em casa. Qual é as modalidades que tu faz? Olha, eu adorei essa função do aplicativo, vou ser bem sincera, me adaptei super bem com o aplicativo.
E o diferencial desse aplicativo que eu achei é que os professores fazem todas as aulas. Porque tem vários aplicativos que o professor mostra o exercício e não faz. E ali não. Então, é um incentivo para quem faz em casa, né? Não tem como Então, enrolar, foi isso que tu falou, né? Não tem que fazer mesmo. É muito bom, só que tu tem que ter regras, né? Também tem que te regrar, porque é como se tu estivesse na academia, então tem que fazer mesmo, não dá para enrolar, senão quem é prejudicado é tu mesmo, né? E tem que criar o espaço ainda dentro de casa. Sim, aí eu faço na minha cozinha, boto meu celular lá, no aplicativo, e é bom porque tem várias modalidades, né? Até para te não enjoar. Embora tem certos exercícios que eu já sei de cor, já sei de tudo, mas eu tô me adaptando bem. Já decorei. Tu tá conseguindo, então, contornar e continuar com a tua atividade física mesmo na tua casa. Sim, não substitui para academia, né? Não se compara da gente ter o ambiente, as colegas, as profs, as conversas, mas quebra um baita de um galho, assim, nessa função, assim, de pandemia. Sim. Nós, antes de entrar com a Carol, nós estamos aí vivendo, como eu falei no início, muitos decretos, né? Cada dia uma coisa diferente, às vezes flexibiliza mais, outras vezes menos. A prefeita tinha liberado mais número de pessoas nas academias, na mesma semana ela retrocedeu, porque nós tivemos uma morte pelo Covid, e as pessoas estão usando máscaras, estão fazendo exercícios de máscara, agora a Carol vai falar sobre isso, né? A professora Carol, como personal, Carol, tu vai até em academias, mas também na residência das pessoas, acredito eu. E as pessoas têm que seguirem as normas. Como é que tu está conseguindo lidar com este momento, tá? E na tua visão, o uso da máscara para fazer o exercício? Tá, Rogério, bom, na verdade, a maioria das pessoas já sabem que eu trabalhava com ginástica coletiva junto com a Roberta na Academia VA2. Então, para mim, como profissional, foi uma grande mudança a nova forma de atender, principalmente adaptar ao meio virtual, tá? Como personal, eu já atuava atendendo os alunos a domicílio, seja dentro da própria casa ou nos ambientes coletivos, por exemplo, em condomínio, a gente utilizava quadra, espaços abertos. Então, assim, eu já tinha uma experiência prévia de atuação em atender fora do ambiente da academia, o que posso dizer que para mim foi um benefício, porque onde muitos profissionais, além de terem que se adaptar com a nova rotina de atendimento, tiveram que aprender a usar os equipamentos e os espaços fora do ambiente da academia. Então, eu acho que eu tive uma vantagem em ter esse atendimento. Mas como a Cíntia falou lá no início, eu também, quando surgiu a pandemia, fiquei em casa e aderi 100% ao isolamento social nos primeiros dias, nos primeiros meses, e mantive apenas os alunos que conseguiram realizar as atividades por uma forma virtual, porque, como a gente sabe, assim, tem muita informação na internet, tem muita aula, tem muita live, tem muito material no YouTube, mas o que a gente às vezes não sabe é que nem todo aluno consegue se adaptar àquela atividade que está sendo proposta, porque às vezes falta equipamento, às vezes falta espaço, ou falta disposição, ou a pessoa não sabe realmente fazer a atividade e aquele exercício pode não ser o ideal para aquele indivíduo, né? Então, assim, quando as atividades começaram aos poucos a voltar, quando o decreto foi flexibilizado para os atendimentos individuais, ao ar livre, eu voltei a atender alguns alunos que já eram meus alunos presencialmente, tá? Então, assim, no primeiro momento, foi aquele baque, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu normalmente entrava na casa das pessoas, né? E aí já fica difícil a gente chegar em casa trocando roupa, trocando calçado. Então, eu pensava, como é que eu vou entrar na casa das pessoas? Por sorte ou por conveniência, não sei, a maioria dos meus alunos se adaptou às atividades ao ar livre. Então, não foi necessário, no primeiro momento, eu entrar nas residências das pessoas.
mas o uso da máscara e até da luva no início foi essencial. Assim, a máscara, até hoje, tanto eu quanto os alunos fazem a aula inteira com o uso da máscara. Posso dizer que, assim, ó, não é a melhor experiência para quem já treinou, e a Fernanda pode falar como aluna, fazer o exercício com a máscara não é uma coisa agradável, podemos dizer assim, tá? Mas é essencial para a saúde e para os cuidados, tanto meu enquanto profissional, assim como para mim pessoalmente, para não contaminar e para não possivelmente trazer a doença para minha família. Então, é uma coisa assim inquestionável. É preciso usar a máscara 100% do tempo na atividade. Fora o tubo de álcool gel, que é quase que colado na minha mão já. Assim, né? Onde a gente vai é o tubo do álcool gel. Então, os meus alunos, eu estou falando por experiência, assim, 100% minha, eles já estavam adaptados ao atendimento em casa. Não foi uma grande mudança, mas o período em que realmente não saiu de casa foi difícil. Alguns alunos não se adaptaram às plataformas virtuais, não conseguiam ter a rotina de fazer aula no horário certo. Então, às vezes eu chamava e o aluno, eu não estou pronto, eu não comi, ou eu não estou, né? Então, isso foi difícil de adequar. Ainda hoje continuo com alunos virtuais, que agora já estão adaptados às suas rotinas, mas não sei se alguma das gurias comentou, mas a questão simplesmente de mudar o hábito, às vezes faz com que a gente esqueça a importância de que é fazer exercício físico, né? Então, para mim, no primeiro momento, foi mais importante eu conseguir motivar os alunos a fazerem ou a voltarem a praticar do que se adaptarem, entendeu? Eu precisei convencê-los a voltar a treinar e não a usar máscara, digamos assim. Eles mesmos se adaptaram às novas formas. Acho que mais ou menos isso, Rogério. Sim. Nesse momento, nós temos aqui, ó, conosco, as pessoas estão entrando aqui na nossa live, o Oluarbe Alves, José Cruz, João Pedro Rodrigues, Aloíde Terra, Yara Barbosa, Fábio Luiz, o João Teixeira, Suzana Carneira, Mari Sampaio, o João Monks, a Catherine, deve ser, né, Chagas, Alisson Salles, lá de São Paulo, Natália Lima e o Claudinho Afonso também está conosco. E tem aqui na outra sala, tem muita gente aqui assistindo. Eu queria perguntar ali para a Roberta. Roberta, como é que quando foi liberado as academias de novo pela prefeita, tá? Porque teve um período que não estava nada liberado, tá? Sim. A gente sabe que existe as academias não são consideradas como atividade essencial. Ainda não. Muita gente acha que já deveria, né? Por tratar da parte física, mental, tudo das pessoas, né? Então não é. E a gente sabe que aí tem aglomeração em macros atacados, em algumas lojas no comércio, ônibus, transporte coletivo, tá? E quando liberaram as academias, eu quero saber como foi a procura das pessoas. Bom, liberou, eu vou lá procurar academia para fazer um exercício ou eu vou trabalhar em cima do aplicativo, porque não é todas as academias que têm. Eu acredito que a VO2 tenha sido uma das pioneiras com esse aplicativo. Não é? Não foi mais ou menos isso? Como que foi a procura depois da primeira liberação da prefeita Paula? Então, ela liberou, acho que dia 17 de maio, se eu não me engano. Aí foi numa quarta-feira, numa live dela, que ela lançou esse decreto. Eu abri uns 4 dias depois para me organizar, para me ver a procura. No primeiro momento, a procura dos alunos que já eram alunos, né? Que a gente considera os alunos de pacote, vamos dizer assim. Mas na primeira semana já teve alunos fora VO2 que nos procuraram e que começaram. A gente explicou como que seria esse atendimento, mas muitos, Rogério, eles seguem home office e eles preferiram ficar no online, tá? Mas quanto aos alunos que vão na academia, toda semana a gente vai aumentando. Só que a gente
a gente está trabalhando, mas a gente não está trabalhando na gama que era antes de atividade. A gente coloca as aulas com distância de 1 hora, tá? A gente não bota aulas corridas e a gente trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo, segunda e quarta, das 3 às 8 da noite, e terça e quinta, a manhã toda e no finalzinho da tarde. Por quê? Porque eu também não posso trazer todos os funcionários de volta. Existe uma lei também que fala que eu posso trazer uma parte deles. Eles não podem estar trabalhando todos ao mesmo tempo. Então, isso também é um problema. Então, a gente está sanando os horários conforme os professores que estão trabalhando e conforme eles vão voltando, a gente vai aumentando a gama. E a Fernanda foi uma aluna que ela me chamou, Roberta, como que tu tá voltando? Ó, eu tô voltando assim, ó, 2 vezes na semana, treinos de 30 minutos. Aí as pessoas dizem assim, mas é só isso. Mas aí a gente tem o aplicativo para complementar, para a gente poder atender todo mundo. E a academia, ela está cedendo alguns materiais para os alunos. A Fernanda pode falar que eu cedi uma botinha, acho que eu já estou até meio arrependida, porque ela está tão apaixonada em ficar em casa. Mas a gente agradece, porque assim, ó, tem pessoas que, por morar em apartamento, por morar em lugar muito pequeno, ou por ter cachorro, ter criança, a gente entende da dificuldade que para muitas pessoas é fazer atividade física em casa. Eu entendo. Eu entendo porque eu também eu treinei na época da pandemia, que a gente estava fechada as portas, né? E às vezes eu não vinha gravar, então eu tentava treinar em casa e eu entendi, eu me coloquei no lugar do aluno. Para pessoas que têm criança e cachorro, realmente é um pouco mais difícil. Mas tem pessoas que moram em casa, que são sozinhas ou que não tem criança, que é o caso da Fernanda. E tem, acho que é gato, né, Fernanda? E aí, não tem bicho nenhum. Mas a procura tá boa, tá grande, mas as restrições são muito grandes. Então, a gente quer dar segurança para o nosso aluno, e então a gente está tendo essas dificuldades. Mas eu acredito que sejam momentâneas, que daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar em maior escala e vai melhorar. E a gente tem que ter esperança de que vai melhorar. Enquanto isso, a gente pede a colaboração para quem puder ficar em casa. Fique em casa, mas treinando. Seja comigo, seja com a Carol, seja com o Giovanni, seja pelo aplicativo, mas que se mexa, né? Porque não dá para ficar esperando terminar a pandemia. Ela não vai terminar de uma hora para outra, vai ser gradativo, e as pessoas têm que ter essa consciência de que é necessário e vai ser, eu acho que uma coisa, Rogério, eu vou falar aqui, não foi o que tu perguntou, mas como eu estou com pouca bateria, eu estou com medo de não poder falar isso. É a seguinte, eu acho que depois dessa pandemia passar, eu acho que alguns valores vão ser mudados na vida das pessoas. Por exemplo, a atividade física, se ela não é considerada para os governantes como essencial, eu acho que as pessoas vão se dar conta que como ela é essencial na vida delas. Assim é a saúde mental. Saúde mental, gente, Marcela, a gente precisa muito de profissionais como tu, comprometida, porque assim, ó, a gente vê a necessidade que as pessoas estão, sabe? E então eu acho que os valores talvez sejam mudados a partir dessa pandemia. A gente espera que sim. E a atividade física é essencial, sim, querendo o governo ache ou não. Ela é essencial, sim, e eu sei da minha responsabilidade que eu tenho com alunas como a Fernanda, como outras que estão aí treinando e vindo na academia. A gente sabe da importância que faz a atividade física. Com certeza. A gente acompanha tudo sobre os decretos, tudo que a prefeita fala. A gente sabe também que os gestores estão tentando fazer muita coisa, mas também não conseguem, né? Às vezes fazem coisa demais, coisa que não precisa, né? Mas eu queria saber da Cíntia. Cíntia, tu fez uma transmissão há poucos dias, sozinha, eu vi, eu acho que foi pelo Instagram, não estou lembrando, e eu achei muito interessante, foi quando eu liguei para ti para a gente marcar uma live, né? E aí depois eu mudei tudo,
e coloquei todo mundo junto, né? Mas eu primeiro, só para vocês ficarem sabendo aí, ó. Eu tratei uma live com a Cíntia para falar da parte nutricional, e aí depois eu resolvi comentar com todas, e aí fui lá na Cíntia. Cíntia, o que tu acha? Pode ser? Aí ela autorizou vocês a entrarem, tá? Fica Obrigada. claro, tá? Eu estava bem preocupado com isso, se eu não ia ficar chateada. Eu disse, não, É. jamais ia ficar chateada com isso, né? Não, mas eu achei melhor, porque aí a gente consegue falar de tudo junto, né? Mas tu falou naquele vídeo sobre o que as pessoas devem fazer na sua parte nutricional, alimentar em casa, né? Nesse período que estão confinados. Em casa. Muita gente, a gente sabe que está confinado, em quarentena não sai, né? Quem pode, tem muitos que tem que trabalhar, tem que sair para a rua, tem que fazer alguma coisa. E tu falou alguma coisa com relação à água, tu começou pela água e depois tu seguiu em frente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre aquele teu vídeo, por favor. Tá. Foi assim, na semana anterior ao vídeo que eu gravei, eu fiz uma enquetezinha ali, coloquei, como está o seu consumo de água agora com a chegada dos dias mais frios? E coloquei, acho que 2 copos, meio litro, 1 litro ou mais de 2. Acho que 2 ou mais, né, a quantidade de água, 2 litros ou mais, apenas 2 pessoas responderam, tá? E a grande maioria que respondeu a enquete respondeu que tomava no máximo meio litro d'água, tá? O que é muito pouco mesmo. E aí eu vi aquilo ali, e aí passou o final da semana e acabou que eu não fiz o vídeo. E aí eu fiquei pensando, eu estava lá no consultório, no intervalo, eu pensei, bom, vou fazer um videozinho falando da importância de beber água e bolar estratégias para isso. Porque realmente, nos dias mais frios, a gente não sente sede. São poucas as pessoas que sentem sede e a grande maioria não tem o hábito de beber água. Então, eu sugeri algumas estratégias, né? Na verdade, o ideal seria tomar uns de 2 ou mais litros por dia, porque isso auxilia também na nossa imunidade, né? No nosso funcionamento intestinal, inúmeros benefícios. Então, as estratégias que eu coloquei ali foram andar sempre com a garrafinha d'água, tá? Andar sempre com ela do lado. Em casa mesmo, eu falei que eu uso disso, ter copos, tá? Eu tenho vários copinhos de canudo e eu deixo na cozinha, deixo no quarto, porque eu olho para ele e me estimula a tomar água. Porque se tu não tem sede, realmente tu não vai sair, levantar, ir lá na cozinha e buscar um copo d'água. E falei também do aplicativo. Eu utilizo um aplicativo para meus pacientes e nesse aplicativo tem o lembrete que dá notificação de tomar água. E tem outros vários na internet, também gratuitos, que tu pode baixar e ele também vai te sinalizar ali e vai lembrar de tomar água. Foi sobre isso que eu falei aquele dia, na verdade. Muito bem, eu achei bem interessante, porque a gente sabe que realmente as pessoas hoje não estão sabendo o que fazer dentro de casa. E o que mais? Estão comendo, que é um desespero, né? Final de semana é bolo, é chocolate, é tudo. A gente só vê receita na internet, né? É bem assim, né? Fernanda, tu só faz atividade física na cozinha ou tu também faz a boia? Não, eu sou uma cozinheira. E agora, nessa quarentena, tô me surgindo na cozinha agora. Tá, mas tu tá fazendo, tu faz os exercícios na cozinha, tu faz as receitas e depois tu queima caloria. Bastante. E outra coisa, tomo 2 litros de água por dia. 2 litros. Tenho a minha garrafinha, a minha meta, então, é assim, 2 garrafinhas de manhã, até meio-dia tem que tomar 1 litro. Ótimo. E depois eu tomo mais 1 litro à tarde e depois à tardinha ainda complemento com chimarrão, que eu sei que não é a mesma coisa, né? Chimarrão é chimarrão e água é água. Sim. Isso aí. Mas à tardinha eu tomo chimarrão, mas a meta é no mínimo 2 litros por dia. E isso é uma boa estratégia também, tu deixar e colocar uma meta. Bom, eu tenho que tomar essa garrafinha até o final da manhã. Chegou até. Eu tenho a minha garrafinha, tá sempre na cozinha. Tá sempre onde eu fico, a garrafinha tá junto. Inclusive, ela tá comigo agora aqui comigo, então eu tô sempre tomando. Sim, é a minha meta. E a gente tem que ter bastante metas, né? Ainda mais agora em casa, né? Exatamente. A gente não sabe. A gente não sabe. Até os exercícios tem que ter uma meta, porque senão em casa dá uma preguiça, o sofá tá ali, a televisão tá ali, aí tu vai ali, belisca alguma coisa. Então, eu boto mais ou menos um horário para mim fazer quase que todos os dias. Eu só me libero domingo. A gente não sabe até quando vai isso.
Estamos calculando aí, os gestores estão calculando que vai até final de agosto, início de setembro. A gente não sabe sobre isso, né? Mas vamos torcer que passe logo, mas eu acho que igual retomar as atividades normais vai levar um tempo ainda. Acredito que vai levar um tempo ainda. Mas a gente tem que ir levando, né? Vamos ver até onde vai. Caiu a conexão da Marcela, agora ela entrou de novo. Aqui eu tenho comentários, aqui ó, a Ana Lia botou ali, dá-lhe minha Nutri. Aí tem outro comentário aqui, Suzana Carneiro de Oliveira, dá-lhe Fernanda, ali, é a mãe coruja, né? É a mãe coruja. É a mãe coruja, tá? Bom, Marcela, nesse período, a gente sabe que está acontecendo muita coisa na parte, principalmente familiar das pessoas. Vocês estão me escutando bem? Sim, está travando a tua internet aí. Tá congelada dela. A tua internet está congelando. Não está dando para te ouvir. Eu tentei mexer aqui para ver se ela fica um pouco melhor. Desfaz a conexão. Tá? Tu está usando Wi-Fi? Tu está usando Wi-Fi? Estou. Tá, então desconecta, depois conecta de novo e faz a conexão, tá? Vamos ver se vai melhorar. Enquanto isso, olha aqui quem é que entrou conosco aqui, ó. Entrou conosco aqui, ó, a Kátia Pereira, ali, ó, Carol Cedrez, toda maquiada. Obrigada, ali. Kátia! Botou... Eu também não. Olha aqui olha quem é que entrou aqui também, ó. A Rosângela Pavani. Melhorou agora, gente. Vocês a postura e disciplina. Agora? Olha só, a postura e disciplina da Fernanda é invejável. Aí, Fernanda, viu? Querida. A Natália Lima. Vou confessar que para nós, professoras, é difícil manter o foco e manter a disciplina. E a Fernanda é um exemplo a ser seguido. A Natália Lima bem difícil. Botou ali minha Nutri também, falou para a Cíntia. E aqui, vamos ver quem mais aqui. Olha aqui quem é que botou comentário. A Duda, ó. Olha a Duda. A Duda. Aí elas são demais, a Duda. Tá? Então vamos lá. Estão me ouvindo melhor agora, gurias, pessoal? Estão me ouvindo? Estamos. Vamos lá então. Vamos ver se tu responde para nós. Nesse período agora está acontecendo muita coisa no âmbito familiar, porque as pessoas estão confinadas. Então a parte psicológica das pessoas está sendo, sim, muito afetadas. Tem gente entrando numa paranoia, achando que vai morrer todo mundo, tá? A gente sabe disso. Como que tu estás lidando com isso? Então, né, se vocês não me ouvirem direito, vocês vão me avisar. Não, vai falando normalmente, tenta ir falando normalmente. Tá, que de repente pode dar problema na conexão. Mas... Não, tá falhando muito a tua conexão. Tá falhando muito a tua conexão. Eu vou desconectar aqui, ó, e tu tenta fazer o que eu te disse. Tenta reiniciar o teu modem lá. Nós vamos te aguardar depois, tá? Vamos lá. Daqui a pouquinho ela volta aqui. Ela vai continuar conosco. Carol, tu estás atendendo mais em casa de alunas ou mais em academias? Mais em casa. Praticamente só em casa. Só em casa, porque, praticamente. Ó, porque assim, Rogério, não sei se com todos os personagens acontece isso, mas o público que normalmente me procura, ou é um público que, na questão do coronavírus, se enquadra no grupo de risco, ou é um público que já tem a vontade de treinar em casa. Então, o meu público ficou um pouco mais voltado para este público. Eu acabo atendendo ou idosos ou alguém que já tem alguma comorbidade que precisa de um atendimento especial. E por isso, essas pessoas optaram em ainda não voltar para os ambientes da academia, tá? Mas eu concordo com tudo que a Roberta falou ali, sabe? O exercício físico, ele é essencial em qualquer que seja a sua escolha de ser feito, desde que seja feito. Então, assim, eu continuo indo na VO2, como sempre fui, e sempre quando posso,
levo os meus alunos para lá, tá? Mas acaba que fiquei um pouco mais especialista nessa área. Já tenho todos os equipamentos no carro, já consigo conciliar os horários e os tipos de exercício que eles vão realizar, cada aluno dentro do seu objetivo, e por isso eu acredito que os alunos que eu atendo, eles não estão enfrentando essa dificuldade de sair de casa. Como tu falou, e como a Roberta falou, ainda tem muita gente em home office, ou pessoas que já não trabalhavam fora e ficavam mais na própria casa. Então, por esse motivo, continuam fazendo a atividade em casa. Mas o que mudou foi que, por exemplo, se eu fosse atender num condomínio, eu poderia usar o espaço de dentro do apartamento do aluno. E agora os alunos estão optando pelas áreas externas. Então, a gente utiliza a quadra ou a churrasqueira ou o próprio estacionamento, algum lugar em área aberta. E para aqueles alunos que não têm esse espaço, que não moram em condomínio, eu acabo utilizando as avenidas da cidade, as praças, então eu consigo manter o hábito deles de praticarem exercício, de se manterem saudáveis em ambientes externos. Mais em ambientes externos agora, a procura deles. Mais, tá. Mais. Fernanda, quando tu estava fazendo atividade lá na academia, eu fiz várias vezes fotografias lá e fiz alguns vídeos nas atividades da VO2 Beta. Tem muito material aí nas nossas redes com relação às atividades em conjunto, né, com várias participantes. Como é que tu está conseguindo, e tu já falou um pouco sobre isso, né, mas a gente sabe que, como tu falou, eu faço exercício em casa, mas daqui a pouco eu tô com preguiça, não vou fazer. Tu tem alguém que te faça contigo em casa também, que queira fazer, ou filho, marido, mãe, não importa quem, né, que te dê aquela força para continuar, porque a gente sabe que às vezes precisa um empurrãozinho também para poder manter aquele ritmo, né? Não, aqui eu que dou empurrão. Aqui eu que sou a louquinha da academia, dos exercícios. Então, não tem ninguém para me acompanhar. Então, eu é que sou a minha solita. Meu filho não gosta, meu marido não gosta, ninguém gosta de fazer atividade. Então, é só eu mesmo. Mas é como eu te digo, tem que ter disciplina, tem que manter um horário como se tu fosse para academia. Porque senão a gente só quer ficar no sofá, quer ficar comendo alguma coisa, vai passar o que a gente quer ver. Então, a gente tem que manter uma meta. Então, a minha meta, eu pego sempre um horário à tarde, às 3 horas, é como se eu estivesse indo para academia. Aí, quando tava calor, eu até botava a roupa da academia, botava tudo direitinho. Agora que já tá mais frio, e eu tenho pátio em casa também, então, quando o tempo ajuda, eu faço no pátio, ao ar livre, dá para pular bastante, não incomoda ninguém. E às vezes eu fico fazendo 1 hora, 1 hora e meia de exercício, vou variando pelo aplicativo, de vez em quando eu faço cangu, de vez em quando eu faço local, então vou intercalando, mas é muito importante. Hã? Não, fazendo board? Não, Fernanda. Não. Mas eu faço aquelas de dança, faço várias coisas do aplicativo, isso aí ajuda bastante. E não deixa a gente desmorecer, né? Claro. Vamos ver aqui, ó. Entrou de novo a Marcela. Como é que tá agora, Marcela? Fala para nós aí. Não sei se vocês me escutam bem, eu tô tirei os fones, vocês conseguem me escutar bem? Sim, estamos te ouvindo bem, tá? Então, vê se tu consegue responder para nós agora, vamos ver se vai dar. Como é que tu estás lidando com a parte emocional das pessoas neste período agora que a parte emocional está sendo muito afetada, com certeza? Exatamente, né? Então, como eu falei lá no início, a gente está passando por vários momentos, né? Então, a gente já teve momentos que a ansiedade, ela teve maior, que o medo teve maior, como até a Roberta falou também, eu também já passei por esse momento de início, era férias, né? Parece que agora a gente vai descansar, que tá tudo tranquilo. Só que à medida que o tempo foi passando, que isso foi se prorrogando, né, e está ainda, na verdade, a gente não está no nosso normal ainda, né, as pessoas foram tendo que se adaptar com várias coisas, né, com as crianças em casa, com o home office, e uma coisa que é interessante,
que eu até já deixaria de dica para as pessoas, é essa autoanálise, né? De que momento a pessoa está agora, em que momento ela está passando, assim. Se ela está com medo, se ela está ansiosa, e principalmente para quem tem filho, quem precisa se organizar em casa, é importante, primeiramente, tu te organizar, né? Tu olhar para ti, tu ver como é que tu tá nesse momento, como é que tu tá te enxergando, como é que estão os teus sentimentos, para te conseguir organizar o resto da vida, as coisas da casa, né? Eu tenho conversado com muitos colegas e fazendo essa análise dos comportamentos, de como tá vindo agora, né? A gente tinha uma vida na qual a gente só chegava em casa praticamente para dormir, né? Então a gente passava no nosso trabalho, na rua, chegava em casa só para dormir. Então imagina eu me deparar com estar direto na minha casa. E pensar, então, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me organizar agora? Né? Se tudo agora é dentro da minha casa. Desde o trabalho, desde a alimentação, desde o exercício físico, desde cuidar das crianças, desde a escola das crianças, tudo. Né? Então, a gente precisa primeiro parar, respirar fundo, nos organizar os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, os nossos medos, para que a gente possa, então, organizar o resto da vida e ver como é que vai ficar melhor para todo mundo, né? Dentro de casa. Porque a gente sabe que tem, por exemplo, as famílias, os filhos pequenos iam para a escolinha, para o colégio ou para a escolinha. Hoje, os filhos pequenos estão em casa todo o tempo, com o pai, com a mãe, ou seja, com a avó, quem for, né? Então, tu tem que ter aquele cuidado, se tu sai para a rua, seguir as normas, usar máscara, álcool gel, para não correr o risco de trazer o vírus para os teus familiares, né? A gente sabe que isso aí vai ser uma constante durante um período ainda na nossa vida, então nós temos que seguir essas regras. Infelizmente é ruim, acho que estamos tendo muitas privações, muitas, mas eu acho que temos que seguir baseado nisso. Aí tu imagina, Roberta, as normas que criaram para as academias, álcool gel, distanciamento de 2 metros entre alunos, um professor por aluno, durante um dia na academia, certo? Mesmo com intervalo de 1 hora, como tu está fazendo, a princípio assim, né? 1 hora, terminou uma aula, espera 1 hora para começar outra aula. Como que tu está conseguindo lidar com a parte operacional da academia? Rogério, eu estou aqui preocupada porque o meu celular, a bateria dele está com 1%, gente. Eu tentei de todas as maneiras. Bom, assim, se cair, fica para outro dia a tua fala, mas vai tocando. Pois aí eu volto para falar mais. Tá. Mas assim, é isso que eu falei anteriormente, Rogério. A VO2, ela está correndo contra o tempo, que é tentando montar salas separadas para atender ao mesmo tempo mais pessoas. Porque assim, a gente está atendendo conforme o número de professores. Se tem um aluno, um professor. Se tem 2 alunos, 2 professores. É esse que é o decreto. Então, é impossível a gente atender a quantidade de alunos que a gente tinha antes. Então, é aquela coisa. Se o aluno tem condições, que nem a Fernandinha, perfeito, fica em casa. O que tu precisa? Além do suporte. Eu preciso de uma cama elástica, eu preciso do board, eu preciso de uma botinha. A gente tenta sanar. Se a pessoa diz assim, Roberta, não tem condições, eu preciso ir na academia. O que tu consegue? Eu consigo 2 vezes, 30 minutos, tais e tais dias. Tem que ter hora marcada, a pessoa, quando não vem, ela me fala, para mim tentar puxar outra pessoa e vir. Né? A máscara tem que ser utilizada. Não é fácil, não é fácil. Não é. Tá cortando a tua fala. É difícil fazer uma atividade física muito intensa com a máscara, mas se é obrigado. Tá, a tua fala está cortando. Meu Deus, o álcool gel é que nem escovar os dentes, aquilo já é tão automático assim. Então, e a gente tem um tapete que pessoal, são 2 tapetes na verdade, né? Olha só. Que o pessoal pisa no outro seca. Esses cuidados, assim. Rogério, quero que eu complemente?
Peraí, vamos só um pouquinho. A tua fala está cortando. Tá, Roberta. A tua fala está cortando, tá? A tua fala está cortando. Vê se tu consegue botar o teu telefone no carregador. Não está dando mais para te ouvir, tá? Se tu quiser voltar depois, tu volta. Tá? Tá congelado aqui. Certo? Acho que acabou. É. Então ela vai sair, a Roberta vai sair, a Carol vai complementar. Complementa, Carol, por favor. Rogério, na verdade, eu acho que o que a Roberta queria passar é que, assim, ó, como gestora da academia, precisou adaptar muito o ambiente, o tapete, o álcool gel, então as marcações, os espaços, então eu pude acompanhar um pouco da realidade com ela, tá? Então, para complementar, para o pessoal que está assistindo poder entender, a VO2 sempre trabalhou com ginástica coletiva, onde atendíamos um professor para 15 alunos por ambiente, e o pessoal que frequenta as aulas sabe que realmente é uma aglomeração, as aulas coletivas. Então, assim, eu acho que o que a Roberta quer passar, depois ela vai voltar, é que, além de ter que se adaptar com a questão administrativa, né, espaços e tudo mais, tu tem que se adaptar ao teu aluno. Como ela falou, é um professor por aluno, não é um personal, porque continuam sendo aulas de ginástica, mas espera-se que os alunos consigam ser atendidos com aquilo que eles buscam, que é o movimento, o exercício físico, a ginástica. E a Fernanda pode complementar também, mas assim, não só o aplicativo, não só a mudança de salas que a Roberta está fazendo na academia, a questão do próprio aluno se adaptar com o tapete, com a catraca, porque é tudo diferente. Desde o momento em que tu chega na academia para tu te ambientar, é tudo diferente. A rotina, o horário, o professor e as modalidades todas foram adaptadas para o momento que a gente está passando agora, né? Então, assim como a Fernanda falou que ela se adaptou como aluna a utilizar o aplicativo, a Roberta se adaptou como proprietária a adequar o ambiente para receber os alunos nessa fase que estamos vivendo. E, finalizando, assim, ainda sem saber quando que vai voltar ao normal, se vai, como vai voltar o que era antes. Digamos que dentro da VO2, trabalhando com as ginásticas coletivas, entenderam? Sim. Olha aqui, ó, tem mensagem aqui, ó, tem comentário aqui, a Natália: eu estou seguindo o plano alimentar da Nutri e fazendo os treinos pelo aplicativo. E é o que está me ajudando a manter a autoestima e também a saúde mental. Essa equipe é 10, essa foi a Natália. Também botou um recadinho aqui, a Jéssica Lima, aulas top da VO2 no aplicativo. A Jéssica. Aqui depois teve aqui o comentário, vamos ver aqui a interatividade das pessoas. A Kátia botou, só gigantes nessa live. Aqui depois teve a Marineida Souza, oi, boa noite, Rogério. Mais um comentário aqui da Kátia, vamos ver, só gigantes nessa live. Eu sou muito fã dessa mulherada poderosa. A Kátia botou. A Kátia hoje faz parte, aqui ó, vamos ver aqui ó. Peraí, o Jorge Gayer também assistindo, mandando um abraço, e a Kátia botou, e aí Rogério Farias, baita parceiro, saudades dos nossos juntamentos, viagens, etc. A Kátia então, hoje... à parte, né? A Kátia hoje está tomando conta, né, da unidade móvel VO2, né? Ela é a proprietária da unidade móvel VO2, levando também atividades físicas para as pessoas, em condomínios, como se fazia antes também, né? Então, eu acho... Oi, pode falar. Não, a Roberta, a princípio, me deu as duas opções, né? Ou eu fazia um por um, professor-aluno na academia, ou eu tinha essa opção de fazer em casa. Aí eu optei até por fazer em casa, porque eu já estava um pouco acostumada a fazer exercício em casa, e eu tenho meu filho também, que é do grupo de risco, então eu não queria estar saindo e voltando, né, ter contatos com mais pessoas, então eu optei por isso aí, em fazer em casa. Muito bom. Vamos lá com a Cíntia de novo. Cíntia, qual é a quantidade que um homem, né? Um homem, nem vamos falar no atleta, tá? De academia, aquele que pratica, né? Tem que ingerir de calorias
durante um dia? E depois também uma mulher, né? É muito relativo, tá, Rogério? Isso influencia a composição corporal dessa pessoa, né? A idade, a altura, então é bem específico de cada pessoa. Mas, de um modo geral, tá? Seria em torno, um homem de 1,70 m, mais ou menos, pesando uns 80 quilos, ingerir, em média, umas 2.300, 2.400 calorias. Uma pessoa que não treina, tá? Que não faz nenhum tipo de atividade física. E uma mulher em torno de 2.000. Tem uma diferença pequena entre um e outro. Tem, e depende muito também, como eu falei, da composição corporal, quanto que essa pessoa tem de massa magra, quanto que ela tem de massa muscular e que tipo de atividade física que ela faz. Isso também influencia no cálculo calórico. Tá, aqui, ó, mandou a Rosângela Pavani, botou: as aulas presenciais da VO2 são tranquilas porque os equipamentos utilizados pelas alunas são higienizados previamente e diferente das aulas de musculação onde muitos utilizam. Realmente, né, é diferenciado. Realmente, aqui a contribuição da Rosângela Pavani, que está sempre nos assistindo. Ela assiste as minhas lives aí quase sempre que eu faço as lives, né? Vamos continuar um pouquinho mais com a Cíntia. O que o pessoal te procura mais, Cíntia, para te passar uma dieta específica? Por exemplo, as pessoas querem que faça o balanço de calorias, carboidrato, essas coisas todas, ou somente para ter uma saúde alimentar melhor? Como é que é? Assim, ó, a grande maioria me procura para mudar os hábitos, para ter uma melhor qualidade de vida, tá? Sendo o emagrecimento como uma consequência disso, mas não com o foco só no emagrecimento. Uma boa parte. E a outra parcela seria a busca do emagrecimento. É mais ou menos assim. Mas a procura pela mudança no estilo de vida é uma coisa bem interessante, assim, e normalmente pelas pessoas mais jovens também, que já vêm que o foco, na verdade, é a prevenção, né? Não é quando a gente já está doente, já está acima do peso, porque estar acima do peso nos propicia a desenvolver várias patologias. Então, essa prevenção é uma coisa bem legal que o pessoal está procurando, e bem jovem, assim, essa procura do pessoal que está vindo. Eu vou prolongar um pouquinho mais a pergunta, porque eu acho bem interessante até para as outras. A Fernanda quer fazer um comentário primeiro. Pode fazer, Fernanda, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para a Cíntia, tá? Qual é o alimento, a dieta que a gente tem que utilizar antes do treino e pós-treino? Tá. Antes do treino, dependendo do horário que tu for fazer essa refeição, tá? Por exemplo, tu me falou que tu treina às 3 da tarde. À tarde. Né? Tu falou para todo mundo. E o almoço no horário do meio-dia. Isso. Tá. Então, no caso, como tu fez uma refeição completa e o teu treino ele é cedo, né, em seguida do almoço, o pré-treino não precisaria, tá? Já se fosse um pouco mais tarde, o pré-treino seria para te dar uma energia imediata. Então, um carboidrato simples, que seria uma fruta, tá? Uma batata doce, um pão, um pedaço de bolo. Isso para tu ter uma energia rápida. Isso até meia hora antes do treino é interessante para tu ter a energia, tá? E o pós-treino seria uma refeição mais completa, que deve ter proteínas, carboidratos, gorduras, que seria para tu repor o que tu degradou na hora do exercício. Então, é bem importante esse pós-treino e interessante que seja até uma hora depois da atividade. Quanto tempo? Tá, ok. E Pode falar, pode falar. E no caso água, correto a gente tomar água durante o exercício ou é bom tomar antes ou depois? Olha, depende da necessidade. Tem pessoas que se sentem mal quando bebem água durante o exercício. Eu acho que é bem relativo. A Carol deve saber até o que o pessoal mais comenta, mas é bem relativo. Assim, tem pessoas que bebem água e se sentem mal, tem que tomar só depois. Mas problema nenhum vai ter. Vou complementar a tua resposta, Cíntia. Eu considero que a hidratação ela é importante, sim, mas de acordo com a pergunta da Fernanda, vou dizer pelas aulas que a gente está acostumado, assim, como as aulas de ginástica elas têm uma intensidade maior e uma duração menor, a gente acaba dizendo para tu não
parar e tomar água para tu não perder o teu desenvolvimento no exercício, tá? Mas não é que não se tome água, pelo contrário, deve se manter a hidratação, mas não precisa perder o ritmo do exercício que tu tá fazendo só por obrigação, digamos assim, de tomar água naquele momento, sim, entendeu? conforme a necessidade que a pessoa sentir, no caso. Isso. Antes de pegar e sugar a Marcela, eu tenho mais uma pergunta para a Cíntia, né? Cíntia, as pessoas procuram a parte nutricional, a nutricionista, porque tu falou agora, me chamou a atenção, estão acima do peso, certo? Aí querem que a nutricionista venha te passar uma dieta, pensa que que vai fazer um milagre. E milagre não existe, a gente sabe que não existe, né? Como que, para as pessoas entenderem, eu, Rogério, um exemplo, estou acima do meu peso corporal, baseado em tudo que tu falou, né? Aquela coisa toda. Eu quero chegar num peso inferior, certo? Eu quero diminuir, vamos dizer, um exemplo, 10 quilos acima do meu peso normal, que deveria ser para mim, tá? Tu vai me passar uma dieta, certo? Tá. E aí vai fazer um acompanhamento, né? O que eu vou comer, quando eu vou comer, de quantas em quantas horas eu vou comer, aquela coisa toda, né? Eu cheguei nesse peso que tu me ajudou e eu cheguei nesse peso comendo o que tu me mandasse comer, no caso, né? Sim. Fez a minha dieta toda, né? Quanto tempo eu preciso manter, tá? E comendo essa mesma coisa para o meu corpo assimilar que agora o meu novo peso vai ser 10 quilos a menos. Dá para fazer um parâmetro? Tá. O que acontece? Quando a gente está no processo de emagrecimento, o meu método de trabalho é na reeducação alimentar, tá? Então, não trabalho com dietas restritas. Por quê? Porque nós temos que ter uma alimentação... A nossa relação com a comida, na verdade, tem que ser a melhor possível, né? Iremos comer para o resto da vida. E pessoas que gostam de comer têm que ter na sua alimentação diária aquilo que ela gosta. Então, se tu vai chegar lá no meu consultório e tu vai me procurar para ter uma alimentação saudável, eu vou tentar o máximo possível não fugir do que tu estás acostumado, tá? E sim encaixar o que seria mais adequado com alimentos mais saudáveis, mas sem deixar de ter as suas preferências ali. Inclusive, as pessoas comentam quando pegam o plano, Cíntia, mas é normalmente o que eu como. Sim, é normalmente, e essa é a intenção. Porque quando tu faz coisas muito diferentes, a adesão é mais difícil. Então, tu seguir um plano alimentar muito restrito por muito tempo, tu não consegue. Tu pode até ter um emagrecimento mais rápido, tá? Pode ser uma dieta restrita para te ter uma meta. É o que eu sempre digo, tu tem um objetivo. Vou casar daqui 3 meses, quero emagrecer 10 quilos. Bom, uma dieta restrita vai te ajudar com certeza. Só que depois que tu chegou nesse objetivo, tu vai voltar a comer as coisas que tu gosta, né? Então, manter se torna mais difícil. E quando a gente incorpora novos hábitos e consegue aliar uma alimentação saudável, que não quer dizer que no final de semana tu tem vontade de beber a tua cerveja, tu tem vontade de comer uma pizza, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque isso é uma coisa normal. Então, manter esse plano alimentar, esse estilo de vida, como eu sempre digo, é bem tranquilo depois que tu chega no teu objetivo, porque tu vai ter mudado os teus hábitos, e não apenas ter trocado alimentos numa dieta restrita. E não adianta também tu chegar no teu objetivo, como tu falou, e depois começar a comer, tu vai subir em seguidinha de novo. Exatamente, tu tem que, nessa reeducação, por isso que as coisas também não são muito rápidas, são pequenos passos, né? Porque ao longo do acompanhamento, eu percebo muito assim, temos algumas metas, tá? Passou 2 meses, 3 meses, acontece de te perder em uma média e ter que retroceder. Por quê? Porque é um hábito. E eu sempre cito o que é mais simples, a função de tomar água. Não é fácil esse hábito. Uma pessoa que bebe refrigerante, sucos industrializados, que não bebe água, porque tem muita gente que troca a água por essas outras bebidas, incorporar isso na alimentação, na sua rotina, é difícil. Parece simples, mas não é simples. Então, o que eu sempre tento é isso, mudar os hábitos. E mudança de hábito é um caminho de formiguinha, né?
Não, leva tempo. Legal. Mas é a vida. A gente está conseguindo passar muitas informações É um nessa processo. live para as pessoas. Alguém da live, Carol, Fernanda, Marcela, tem alguma pergunta nesse sentido para a Cíntia? Depois a gente vai entrar direto no assunto aqui com a Marcela. Na verdade, Rogério, não é uma pergunta, é que eu considero que o processo de emagrecimento ele é muito parecido, tanto na questão nutricional quanto no aspecto de exercício físico. Então, assim como a Cíntia falou que o hábito precisa ser adquirido, para o exercício é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente começa um treinamento, normalmente a pessoa tá super empolgada, daí ela vem cheia de ideias, eu quero fazer todos os dias, 2 vezes por dia, eu quero fazer até na madrugada. Então, e aí eu sempre tenho esse atendimento, assim, de explicar o quanto é importante a recuperação, o descanso, a alimentação, o cuidado com a mente, né? Para a gente estar sempre tentando se manter o mais, como é que eu vou te dizer, o mais próximo da realidade, para que fazer exercício não seja uma coisa ruim. Então a gente começa aos poucos, vai intensificando a intensidade ou aumentando o volume do treinamento, para que a pessoa sinta no exercício, que eu acho que a Fernanda já chegou nesse nível, sinta prazer, buscando a saúde e a qualidade de vida, assim como a Cíntia falou sobre o emagrecimento, né? Sobre a nutrição. Então, acho que as duas coisas se complementam. E a Marcela vai falar sobre a questão de adquirir o hábito, né, Marcela? E depois se torna um hábito, né? Depois aquilo ali para ti é uma atividade normal, assim como tomar água, como fazer o exercício, a mesma coisa. Não tá na tua rotina. Com certeza. Tudo tem que dar o pontapé inicial e depois manter. Tem que manter, não pode... O problema é começar. Depois que começa, vai. Exatamente. Isso. Marcela, vamos lá na Marcela agora. O pessoal vai interagir com a Marcela também. Marcela, continuando no período de pandemia, tá? As pessoas confinadas, tá? E como eu te falei, como eu falei para todo mundo, as pessoas estão, algumas entrando em paranoia por causa dessa pandemia, né? Tem, como eu falei, tu tem que usar o álcool gel, usar as máscaras, mas as pessoas estão vendo televisão, a televisão está matando as pessoas, matando psicologicamente, vamos falar assim, né? Porque a televisão só fala coisa ruim, né? Dificilmente a televisão vai entrar vai ligar na tua sala e ela vai dizer, olha, nós tivemos hoje 500 recuperados. Não, vai dizer que morreu 100, entendeu? E isso tudo vai abalando o psicológico das pessoas. E quem já tem uma tendência, né, alguma psicológica de depressão ou alguma coisa assim, né? Acredito eu, estou fazendo uma pergunta porque eu sou leigo, tá? Como que tu consegue tratar isso quando tu vê que a pessoa está indo para o lado errado, pensando muito negativo? Pode falar. Tá, antes de responder a tua pergunta, Rogério, eu vou só complementar a fala das gurias, porque eu acho que também tem bastante a ver nesse processo, né, psicológico. Tanto que a Carol falou, como que a Cíntia falou, eu me incluo também como aluna, tá? Eu acho isso legal, assim, né? Além de ser psico, eu também estou num processo de mudança, né, de físico e alimentar. Então, assim, ó, só para complementar, que não é uma tarefa fácil também, né? Não é só porque, por exemplo, né, sou psicóloga, parece que é mais fácil. O processo mental psicológico, que a tua pergunta depois vai fazer sentido também, é muito importante, porque se a gente não consegue manter o equilíbrio com isso também, fica mais difícil, né? De eu tornar isso um hábito e tornar isso algo saudável. Isso que as gurias falaram do entendimento é muito importante. Eu entender que eu não posso, que eu posso comer bem e só chutar o balde. Ah, não, mas aí final de semana, né, eu tomo só cervejada com os amigos, porque aí eu relaxei, eu desestressei. Não é exatamente assim, né? A gente tem que fazer o entendimento do quanto é importante aquele meu objetivo e que eu posso, sim, tomar uma cerveja, comer uma pizza, como a Cíntia falou, mas que, bom, eu tenho um objetivo e que eu preciso me organizar com a minha ansiedade. Muitas vezes acho que a Cíntia também deve receber pacientes com muita ansiedade, né, para tratar, e que é difícil, às vezes,
conseguir focar no exercício e na boa alimentação, né? Então, além de psicóloga, eu também tenho colocado para minha vida esses hábitos, e eu acho que a Fernanda já está, pelo que eu estou vendo, no nível até mais elevado que o meu, assim, de estar bastante tempo fazendo exercício, mas que eu tenho no meu caso, a pandemia me ajudou a melhorar esses hábitos, né? E colocar mais exercício físico e melhorar mais ainda a minha alimentação. Mas respondendo, então, a tua pergunta, né, Rogério, isso que a gente está falando, que as gurias estão falando, é algo que pode ser usado a favor, né? Claro que é importante eu ficar atualizada, saber o que está acontecendo, porque daqui a pouco vai ter um decreto, vai ter uma coisa nova, como agora aqui na cidade, né? A própria prefeita já está começando um movimento de multar as pessoas e tudo mais. Daqui a pouco eu estou ali, também larguei de vez a televisão, não sei o que está acontecendo. É importante eu me atualizar. Eu assisti, escolher um jornal do meu dia para me atualizar, para assistir, mas é importante eu também poder fazer outras coisas nesse momento, ou organizar minha rotina, né? Como eu falei, eu vou poder trabalhar, eu tenho as minhas atividades de casa, então ficar só na frente da televisão também, vendo essas notícias, sim, pode ser prejudicial, e pode me fazer me deixar mais ansiosa, com mais medo, e pode, inclusive, como tu falasse, né, deixar mais forte ainda os sintomas que já existiam em mim. Se eu já tenho uma tendência depressiva e começo só a assistir coisas negativas, é óbvio que eu vou potencializar esse negativo. E daqui a pouco, por que não usar o exercício físico? Usar a mudança de hábito na alimentação também para ser uma coisa mais saudável do que pensar negativamente, né? E usar a meu favor. Então, a gente pode sim fazer uma conexão com o que as gurias estão falando e ajuda muito. Como eu falei, eu acabo sendo até um exemplo também, né? Isso aí seria, então, ocupar o tempo com outras coisas boas para tirar a negatividade da cabeça e seguir tocando a vida, como a Fernanda faz, usando o tempo para fazer os exercícios físicos, ou para ler um livro, ou para ver um filme, mas que não fique só naquela negatividade. Seria mais ou menos isso. Exato. Está dando uma falhadinha de novo. Exatamente. E o exercício físico, a outra função importante, Rogério, é que ela ajuda a tirar essa que a gente fica emocional, né? Quem trabalha, por exemplo, com home office, a Roberta falou lá no início da fala dela, né, que tá trabalhando em dobro. Sim. E realmente a gente trabalha, né? Porque a nossa mente, ela cansa mais quando a gente está no online, quando a gente está diante de uma plataforma digital, né? Então, é importante, sim, eu ter um gasto de energia também. Claro. Carol, me diz uma coisa agora, para mim e para todos que estão nos assistindo a nossa live. Tem muita gente na nossa live, muita gente aqui nas plataformas. Não me deixa nervosa, Rogério. Assistindo. Não, eu queria que te falasse, assim, ó, a pessoa quer uma personal, certo? Um aluno, liga lá, entra em contato, daqui a pouco vocês vão passar os contatos de vocês, tá? Personal trainer, a Cíntia, a nutricionista e a psicóloga. A Fernanda vai passar o contato só para ir comer um bolo lá, no horário que ela faz, alguma coisa assim, tá? Bom, mas Carol, a pessoa precisa de um personal e entrou em contato com a Carol, tá? Nunca fez um exercício físico, mas quer começar agora porque está em home office ou está só em casa, em quarentena, não importa. Tu vai fazer uma visita para essa pessoa. Quais os métodos que tu vai usar para colocar aquele exercício que a pessoa precisa para se manter, certo? Vê se dá para te fazer uma explicação para as pessoas que vão te procurar. Aquela pessoa que não faz nada, mas quer começar a fazer a partir de amanhã com a Carol Cedrez. Tá. Rogério, na verdade, minha forma de atuação, assim, digamos que me adequando à questão da pandemia, é porque a maioria das pessoas me procura através dos meios virtuais. Então, ou me chamam pelo WhatsApp, ou através do Instagram e tal. Mesmo sendo indicação de algum outro aluno ou alguma coisa assim, normalmente o primeiro contato ele ainda é virtual. Provavelmente em função da pandemia que vem fazendo a gente
se aproximar virtualmente das pessoas. Então, já nesse primeiro contato, assim, eu tento sondar o máximo de informações possíveis daquele aluno, por exemplo, histórico de atividades físicas que ela já fez, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem alguma restrição, se ela trabalha em casa ou não trabalha, se está trabalhando. Já busco ali naquele primeiro contato saber o maior número de informações possíveis daquele aluno ou possível aluno, para que eu consiga já fazer um planejamento para que na primeira aula ele já tenha uma ideia de como vai funcionar o atendimento, tá? No meu caso, eu costumo oferecer aos alunos iniciantes a primeira aula gratuita, tá? Então, o primeiro contato virtual, para eu conhecer um pouco do histórico do aluno, conseguir coletar o máximo de informações, e o segundo encontro, posso dizer assim, que é a primeira aula, tá? Nessa primeira aula, eu já consigo presencialmente passar para o aluno as informações que ele vai precisar. Por exemplo, uma pessoa que busca o emagrecimento vai fazer um trabalho mais específico com a questão aeróbica, treinamento cardio. Então, eu já levo o cangu, eu já levo o jump, levo o step, já preparo as músicas que eu vou utilizar naquela aula, para que o aluno consiga, já na primeira aula, saber como que vai funcionar a metodologia de treinamento, tá? Então, assim, independente do objetivo, só te dei um exemplo do emagrecimento, tá? O que normalmente acontece é isso, o primeiro contato virtual e a primeira aula presencial. Nessa primeira aula, a gente já consegue sanar as dúvidas do aluno e conversar a questão de valores, de horário, toda a disponibilidade. O que eu também gostaria de dizer que nesse momento está um pouquinho diferente é a questão financeira, né? E aí eu acho que as meninas podem completar a minha fala, mas no primeiro momento, quando tudo fechou, eu pessoalmente pensei, agora a galera não vai ter dinheiro para pagar o personal, porque muita gente vai perder o emprego, muita gente vai ter outros gastos. Então eu pensei, bom, não vou ter mais aluno, né? E o que aconteceu foi ao contrário. Talvez pelo fato de que as pessoas estão em casa, estão gastando menos, não gastam tanta gasolina, não gastam saindo, não gastam comendo fora. Então, para mim, assim, o que foi um fato surpreendente é que, passando o período de, como é que eu posso dizer, de maior susto, o número de procuras aumentou. Então, para mim, não sei se só no meu ramo, se a Marcela e a Cíntia podem complementar, mas eu pensei que seria o contrário, que o pessoal ia cancelar o exercício, ia colocar o dinheiro em outras atividades, e não foi o que aconteceu. Graças a Deus, assim, o pessoal está tendo a consciência de o quanto o exercício físico é importante e tentando adequar a questão financeira, a mudança toda da economia, mas mantendo-se ainda em exercício físico. Daí, se as gurias quiserem complementar sobre esse aspecto, eu acho que é importante a gente falar também. Okay. Eu também pensei a mesma coisa que tu, Carol, imaginava, não, o pessoal não vai ter realmente condições financeiras, né, de continuar o acompanhamento ou de ter pacientes novos, e muito pelo contrário, o pessoal retornou, pacientes novos também vieram, então, quanto a isso, foi diferente do que eu pensei, do que seria, né? Poderia ter sido. Fernanda, a Carol tocou num assunto ali que me chamou a atenção. Quando a gente vai numa academia, principalmente, tá, que tem musculação, academia de musculação, tu vais praticar musculação. Eu também complemento da mesma forma que as gurias. Sim, pode falar. Acho que está trancando a Marcela. Está falhando muito, o da Marcela está falhando muito, a internet dela lá. Mas vamos retomar então aqui, vamos retomar aqui a pergunta que eu estava fazendo para a Fernanda. Se a pessoa vai numa academia de musculação, subentende-se que ela vai fazer musculação, certo? Quando tu vai numa academia como a VO2, tem várias modalidades, certo? Como que tu conseguiu, né? Quando tu foi para lá, tu alguma deve ter te chamado mais a atenção, tá?
Não sei se é assim que funciona. Eu estou falando em função de conhecer outras atividades de outras academias. Então, a gente tem lá várias modalidades. Aí tu experimenta uma, experimenta outra. Bom, essa eu não gostei, eu não quero fazer essa. Eu quero fazer tal coisa. Como é que foi contigo? Tu tem alguma que tu prefere mais, que tu goste mais, que te satisfaça fisicamente? Eu cheguei lá na VO2 e como a Carol tinha dito, a gente faz sempre, geralmente, uma aula experimental. Então, eu combinei com a Roberta, fiz uma aula experimental e o Cangu me conquistou. Então, pra foi ti, o que eu mais... Cangu foi o que tu mais gostou? O Cangu. E depois eu sempre fazia uma aula complementar, o Power local, alguma coisa assim localizada. Então, eu fazia 2 aulas seguidas quando eu ia na academia. Para mim, aí eu fazia 3 vezes na semana, para mim estava o ideal. Mas então, Carol, a minha pergunta para a Fernanda procede, porque vocês dentro de uma academia, vocês vão oferecer várias coisas e a pessoa vai escolher uma ou duas, ou uma só mesmo para manter aquele período, é isso? Isso, na verdade, a VO2 em si, ela disponibiliza diversas modalidades com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, quem busca o emagrecimento, normalmente tem uma tendência a escolher o Cangu, mas a gente trabalha com o jump, com o step, com o HIIT, com o circuito funcional. Então, em diversas modalidades, elas vão conseguir atingir, se tiverem a demanda suficiente, atingir os seus objetivos. Mas a minha pergunta agora para a Fernanda é: se em casa tu continua fazendo 3 vezes por semana, ou se tu aumentou ou reduziu os teus treinos? Aumentei. Eu aumentei. Eu faço bem mais em casa do que na academia, com certeza. Talvez pelo fato de que a rotina em casa... Eu também digo isso, Fernanda, eu aumentei meus treinos. Eu aumentei bastante. Eu agora praticamente estou fazendo quase que todos os dias. O domingo, sim, que eu tiro assim para ficar, né, com o marido, que o marido está saindo para trabalhar. Então, domingo eu fico... Mas geralmente eu faço praticamente todos os dias. Bem mais do que se eu tivesse ido para academia. Até porque naquela época eu já estava trabalhando fora. Então, eu tinha horários mais selecionados. Agora, como eu estou em casa, então, em vez de comer, eu faço exercício. Exatamente. É uma boa, né? Olha só, nós estamos aqui, ó, há 1h22 conversando. A fisionomia da Cíntia mudou completamente. A da Fernanda mudou completamente. Né? Já estão aptas a segundo, como é que é? Ao segundo turno. Da Marcela também. A Carol, a gente sabe que a Carol fala pelos cotovelos. Né? Mas é bom. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ter outras, com certeza a gente combina mais adiante e vamos conversar de novo, vamos trazer mais informações, certo? Independente se for em grupo ou se for individual, a Marcela fica convidada, pode entrar em contato, a Cíntia da mesma forma, a Fernanda, a Carol, é só entrar em contato. A Carol vai ficar na incumbência de falar para o Felipe. Se o Felipe quiser fazer uma live, falar da academia, ou tu junto com o Felipe, não importa, entra em contato, vamos fazer uma live ao vivo e vamos levar informações sobre a academia também, tá? Então, vamos começar as despedidas com a Marcela Cedrez. Marcela, muito obrigado, tá? Passou muito rápido. Ó, caiu a conexão da Marcela. Mas não faz mal. Não faz mal. Caiu a conexão dela. Aqui, vamos ver se eu consigo botar ela de novo aqui. Não, cai. Oi. Aí, Marcela. Oi. Não estamos conseguindo com a Marcela. Então, vamos agora aqui mas vocês não vão sair daí, vão ficar até o final. Só vamos fazer a despedida de cada uma. Vamos começar agora com a Fernanda. O que tu achou? E te agradeço, né, a participação. Não, eu que agradeço a ti, Rogério, a Academia VO2, porque, né, por ter me convidado para me dar essa oportunidade de falar da minha experiência diária de fazer os exercícios em casa. Agradeço a ti, agradeço a todos nos acompanhando. Muito bem, muito obrigado. Aqui, ó, a Maria de Lourdes Schuster botou ali, Fernanda é musa inspiradora. E a Rosângela... É minha vizinha.
É minha Rosângela vida. botou, Ela vê o corredo de Cangu aqui na frente. a Rosângela, a Pavani botou, vale lembrar, Rogério, tu bem sabe, a Carolzinha é considerada por mim a tirana, porque ela é super exigente e super profissional. Aí, Carol, Obrigada, Rô. Vai tá Saudade sua. tá aí. Então, obrigado também, Fernanda, tá? Cíntia, Eu que agradeço. vamos ouvindo. Faz aí a tua despedida, então. Vamos Vocês- deixar a Marcela ver se ela Vocês me consegue. escutam? Oi, pode falar, Eu? Marcela. É só porque eu tenho medo de cair de novo, porque eu quero pedir Não tem desculpas problema. por estar ruim a conexão. Ela estava boa durante o dia e agora ficou ruim no momento da live. Mas é tecnologia, não adianta, né? Eu queria agradecer o convite, Rogério, e me colocar à disposição para um outro dia, de repente, melhor também, assim, em conexão, ou em grupo, ou individual, se quiser, né, para a gente sanar mais dúvidas. E se for possível, se tem alguma coisa que ficou pendente, que o pessoal não conseguiu tirar dúvida ou esclarecer, deixar o meu Instagram, né, para contato, que é Psico Marcela Sampaio Cedrez. Então, se alguém quiser me seguir lá e levar as dúvidas para lá em outro momento com a melhor conexão, também não tem problema, podem me procurar, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês hoje, assim, eu gostei muito. Obrigado, fica por aí. Cíntia, muito obrigado. As tuas despedidas e os teus contatos para as pessoas procurarem a Nutri. Tá bom. Também agradeço pelo convite. Achei muito legal a live. Eu estava bem nervosa antes, né? Mas fluiu muito bem. Então, estou apta para as próximas. E o meu contato é o meu Instagram, que é @NutriCintiaChagas. Só seguir lá no Instagram. Muito bem, muito obrigado. Carol Cedrez, contato para personal. Gente, eu queria dizer que quando o Rogério falou que a gente deveria falar 1h30, foi aquele susto, né? E que todo mundo começa a falar e quando vê o tempo passa. Eu queria agradecer a oportunidade, a participação das gurias sempre colaborando uma com o trabalho das outras. Parabenizar o Rogério pelo excelente trabalho dele, pela forma como ele conduz. Eu acho que ele está sempre de parabéns. Queria falar também em nome da Roberta, já que ela não está aqui, agradecer em nome da Academia VO2 pela participação, a participação da Fernanda, que é a nossa aluna lá na VO2, e falar que, como a Marcela disse, se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de qualquer ajuda ou informação, vocês podem me procurar, e o meu contato é o Instagram, @CarolCedrez, e fico à disposição de todos vocês para qualquer dúvida ou informação. Muito bem, então agora eu vou agradecer a presença de vocês. A Roberta não está, já teve problema lá de bateria no celular, não importa, teremos outras oportunidades, tá? Sigam, Fernanda, segue em casa, não deixa de fazer exercício. A Carol, que cada vez que tenha mais alunos, Carol, tá? Para ajudar aí a qualidade de vida com o personal. A Cíntia, que a gente consiga, dentro desse período que a gente ficou aqui, te ajudar, que as pessoas entrem em contato contigo também, para te passar todas as informações. A Marcela, a mesma coisa, que o pessoal procure a Academia VO2 Beta, que procure o aplicativo também, que entre em contato, e vamos manter o contato e nós teremos outras oportunidades também de conversar, certo? Eu agradeço muito vocês a disponibilidade. Ontem não tivemos condições e hoje já estamos aqui, ó, 1h28 conversando ao vivo para o mundo inteiro, tá? Vamos continuar seguindo o decreto, as normas exigidas, álcool gel, máscara, distanciamento. Quem puder ficar em casa, fique. Quem tiver que trabalhar, trabalhe, mas seguindo as normas. E vamos torcer para que tudo passe logo e todos nós consigamos voltar às nossas atividades normais, certo? Nós vamos encerrando, então, a nossa live por aqui, desejando uma ótima noite a todos e sempre com muita saúde, nos querendo bem, que não custa nada. Obrigado, um tchauzinho coletivo para todo mundo que estão aí nos assistindo. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Mas agora Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.